Primeira carta aos Coríntios 1:26 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, veja a sua vocação, irmãos, seu chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, segundo o corpo, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Irmãos, vocês já notaram que nós não encontramos muitos sábios do mundo, ricos do mundo, nobres do mundo, no corpo de Cristo? Vocês já perceberam isso? Tem, mas são poucos, não são muitos. No meio do povo de Deus. Sabe por quê? Esse versículo diz aqui, versículo 26, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os pobres, nobres, que são chamados por Deus. Porque Deus não os ama. Deus não os chama porque eles confiariam na sua pseudo-sabedoria, na sua riqueza, na sua nobreza. E não daria o crédito para Deus. Isso é fundamental. Não porque Deus queira o crédito, para que todos saibam que há um que não falha, que não erra, que abençoa e que muda qualquer situação a mais desesperadora possível. Ou seja, que não há caso perdido para Deus. Aqueles que sabem disso não desistem. Aqueles que sabem disso não se desesperam. E também há uma falta de humildade deles. O sábio, o rico do mundo, o nobre do mundo, ele tem uma dificuldade para abrir mão da sua pseudo-sabedoria, da sua riqueza, e aceitar a palavra de Deus, aceitar a sabedoria de Deus. Ricos, intelectuais, têm dificuldade de crer na loucura que é o Evangelho, na loucura que é a palavra de Deus. Loucura para eles, para nós é o poder de Deus. Imaginem, andar sobre as águas, eles dizem é loucura. Usar lama, rodear uma muralha, mergulhar 7 vezes, ressuscitar mortos, isso não existe. Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido, pirou de vez, isso é ficção para eles. Mas para nós é poder de Deus. Quem é lógico, racional, científico, ele não aceita as coisas de Deus, não aceita. É um choque, é um baque, né? Quando se defronta com os milagres e a ação do Senhor. Eles não entendem o propósito, para quê? Por que dessa maneira? Né? Porque eles não têm uma visão espiritual. Eles só enxergam aquilo que é natural. Eles têm uma visão limitada, como nós tínhamos no passado. Hoje não. Hoje a nossa visão espiritual melhorou. Hoje nós estamos enxergando melhor através da nossa fé. Entendam? Então, em função disso, é que muitos não são chamados, né? Agora, nós temos também que avaliar a nossa situação. Será que nós não estamos com uma certa visão limitada espiritualmente? Será que a gente não tem que melhorar cada vez mais a nossa visão espiritual? É claro que tem. Então entenda, irmãos, e é por isso que Deus não escolhe uma pessoa que sempre se baseia na sua experiência, no seu entendimento e no seu conhecimento. Veja um exemplo aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 10, diz assim: assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Tá? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Irmãos, o versículo 12 diz: então mandou em busca dele, e o trouxe. Era ruivo e formoso, semelhante e de boa aparência, de bom semblante e boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque esse mesmo é. Davi estava isolado, esquecido pela família. Os irmãos se reuniram na casa, na presença do profeta Samuel, na presença dos pais, e o Davi estava lá. Ninguém chamou Davi, estava no meio do mato lá, apacentando
as ovelhas. Esqueceram do Davi. Mas Deus não. Irmão, não queira se mostrar. Não queira aparecer, irmão. Aquele que precisa te ver, está te vendo, irmão. Davi, esqueceram de mim, porque não me chamaram. Não. Confie em Deus, irmão. Tem pessoas que agem de uma maneira na carne, que elas querem mostrar, quer aparecer, coloca o meu nome, coloca isso, coloca aquilo. Não, irmão. Quem precisa saber é Deus. E Ele está sabendo. Ele sabe. Deus conhecia o coração de Davi. Deus não se esqueceu de você. As pessoas podem esquecer, mas Deus não. E Ele vai te honrar no momento certo, irmão. Mas aquele que quer muito aparecer, Deus abate. E aquele que é segregado, isolado, Deus usa, Deus abençoa. Esse é o critério de Deus. Ele não vai chamar um bambambam do mundo aí, um formador de opinião, um pseudo-sábio do mundo, que ele sabe eu tenho muito pouco, né? O rico, nobre. Não. Deus vai chamar aquele que tem um coração segundo a vontade dele. Então Deus escolheu Davi como novo rei e desprezou seus irmãos que estavam ali. Não queira, eu tenho que passar na frente da fila. Não, irmão. Confie em Deus, Deus vai te honrar. Então Deus chama e escolhe aquele que é desprezado pela família, aquele que não é valorizado pelo mundo. Sabe por quê? Porque o sucesso que agrada o mundo não agrada a Deus. Eu costumo dizer isso, algumas pessoas não concordam, mas se está agradando muito o mundo, está desagradando a Deus. Se está agradando muito o mundo, tem alguma coisa errada aí. Mas aquele cantor, sai todo mundo pulando, correndo, e fazem isso, faz aquilo. Isso não agrada a Deus, irmão. Agradou o mundo, não agrada a Deus. Porque os valores do mundo são outros. Deus quer que as pessoas saiam do mundo e caminhem para o Evangelho, venham para a luz, saindo das trevas. Agradou o mundo, tem coisa errada aí, irmão. Tem coisa errada. Não se pode servir dois senhores, ou Deus ou o mundo, irmão. Então Deus chama, abençoa, exalta aqueles que são desprezados até pelo mundo. Como foi o caso de Davi. Aqueles que foram humilhados. Para ficar bem claro que é Ele quem faz a obra. É Ele que faz o milagre. E para que todos confiem nele. A palavra do Senhor diz na primeira carta de Pedro 5,6, para ser exaltado por Deus, devemos abrir mão. Entende? Nós devemos renunciar, nos humilhar nas práticas, nas orações. Quando é que Deus deu uma sentença de mais 15 anos para Ezequias? Quando ele se humilhou. Ele era um rei, temia Deus, fazia coisas certas, mas estava se distanciando de Deus. E o Senhor falou, arruma a tua casa aí, Ezequias, vai morrer. Aí Ezequias voltou para o primeiro amor, se colocou diante de Deus, se humilhou, se esvaziou, renunciou o seu ego. E Deus deu mais 15 anos. Você quer ver um outro caso? Está lá em Juízes 6,14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e é o menor da casa de meu pai. Então veja que Deus escolheu o mais, vamos dizer, o mais humilde, o que era o menor na casa do seu pai. Deus escolheu para livrar Israel dos midianitas Gideão. E Gideão tinha consciência de quem ele era. E que posição que ele estava. O mais pobre em Manassés, o menor na casa do pai dele. Para ficar bem claro que era Deus que estava agindo. E Deus não escolheu lá um bambambam qualquer, lá em Israel. Não. Deus sabe, Ele conhece todos, irmão. Deus sabe do teu caso, irmão. Deus sabe da sua luta, do seu sofrimento. Ele tem uma bênção preparada para você. Não pense que Deus se esqueceu. Ele não se esqueceu e nunca vai esquecer.
Você não precisa se mostrar. Você não precisa querer aparecer. Não, mas eu que estou isso, eu que estou precisando. Não. Confia em Deus. Ele vai te honrar, como honrou aqui. Por isso que Deus raramente chama os valorizados pelo mundo. Você chamaria Gideão, que era o mais humilde na casa dele, era o mais pobre? Ou você escolheria o mais conhecido? Ou chamar ele, esse é experiente, esse é PhD, esse... Não, com Deus não é isso não. Irmãos, se você tem sido desvalorizado pelas pessoas do mundo, Deus vai te valorizar, irmãos. Como valorizou Davi, como valorizou Gideão e como valorizou muitos outros. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A glória é de Deus e não é de ninguém. Imagina se Deus chama aí um PhD, um desses sábios do mundo, para fazer alguma coisa. Essa pessoa, ela vai se vangloriar, falando, eu sou o tal. Como diz aí fora, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Não. É Deus quem faz a obra, irmãos. É Deus que faz a obra. É claro que não é uma regra fechada de Deus. Deus escolheu um intelectual, o apóstolo Paulo, mas era um perseguidor. Ou seja, o Paulo mudou completamente a sua visão e ele era bem visto pelas pessoas, mas quando ele se converteu, ele foi perseguido pelas pessoas. Irmãos, entendam? E Deus fez ele mudar toda a sua mente. O que era perseguidor virou pregador. O que era perseguidor passou a ser perseguido. Então foi um caso, mas na maioria das vezes o que o mundo supervaloriza não tem valor para Deus. Não tem valor para Deus. Irmãos, Deus, Ele usa aquilo que é simples, que é humilde, para ficar bem claro. Deus, Ele preparou uma manjedoura, um estábulo, para o seu filho nascer. Irmão. E se fosse você? Não, meu filho tem que nascer no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, lá não sei aonde. Não, eu não admito. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não admito que meu filho nasça, não. Dá um jeito aí, marido. E o Filho de Deus nasceu numa manjedoura, num estábulo. Vejam como Deus valoriza as coisas simples e humildes. O Senhor Jesus montou uma equipe. A equipe do Senhor tinha lá intelectuais. A equipe do Senhor tinha os PhDs, os mais preparados. A equipe do Senhor tinha lá, na sua maioria, analfabetos. Para ficar bem claro que é Deus quem faz a obra. Deus escolheu um profeta num momento crítico da história do povo de Deus, que o povo transgredia. Aí eu vou pegar um sábio experiente, um barba longa, e pegou uma criança, Jeremias. Jeremias falou, Senhor, eu nem sei falar direito, Senhor. Eu colocarei as palavras na sua boca, para ficar bem claro que sou eu que estou agindo. Entende? Você escolheria analfabetos para montar uma equipe? E não era para fazer qualquer, era para fazer a maior obra sobre a face da terra. Você escolheria analfabetos? Aquele que você despreza, muitas vezes, às vezes é uma pessoa que você está desprezando, ela pode ser a chave da sua bênção, irmão. Porque Deus usa aquele que é desprezado. Ele exalta aquele que é humilhado. Você quer ver um exemplo? Quem Deus usou para alertar a respeito da libertação do Pedro? A menina Rode. Estava lá vamos dizer assim,
os crentões orando para o Pedro ser liberto. E o que aconteceu? Pedro foi liberto e ninguém acreditou. Só tinha uma menina que cria. Quem Deus usou para trazer a direção da cura de Naamã? Uma escrava, uma escravinha. Oh, se meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta em Samaria que ele daria a direção para que ele fosse curado. Deus usou a boca de uma menina escrava. Deus usou até um senador, irmão. Alguém de vocês usaria um senador hoje? Confiaria num senador? Deus usou um senador, irmão, para liberar o corpo do Senhor. Deus abençoa, irmãos, não pela riqueza, não por aquilo que o mundo valoriza. Deus abençoa igreja simples, com porta de garagem, né? Que alguns até desprezam. Eu não vou naquela igreja, aquela porta de garagem lá. Eu já ouvi isso. E Deus valoriza, Deus abençoa. E abençoa você dentro dela, irmãos. Entendam? É claro que a gente tem que procurar melhorar. Tá? Não vamos ser sempre uma manjedora, né? Mas isso não é um impedimento para a ação de Deus. O Senhor Jesus, como é que ele se vestia? Melhor que os discípulos? Ele se vestia como os discípulos. O mesmo tipo de roupa, só tinha uma diferença que não tinha costura na roupa do Senhor. Mas se confundia com os demais. O Senhor Jesus comia aquilo que os discípulos comiam. Oh, pessoal, fica orando aí que estou com fome. Eu vou lá no Boi Preto, lá na Marginal, comer lá na churrascaria, lá e já volto aí. Eu sou o líder. Ele comia o que os discípulos comiam. O Senhor Jesus, no exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos. E naquela época não tinha sapato, né? Era sandália e os pés deviam estar bem sujinhos, né? De terra, de lama, essas coisas todas. Ele lavou com humildade. Ô pessoal, eu sou líder, filho de Deus. Lava meus pés aqui, por favor. Não, ele lavou. E ele lavou por quê? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. O Senhor Ele era e é melhor. Sabemos disso. Que ele era e é melhor. Mas ele nunca se colocava como melhor do que ninguém. Ele fazia o que os outros faziam. Se sujeitava àquilo que os outros se sujeitavam. Caminhava quilômetros a pé. Não ia de carruagem. Não ia ninguém carregando. E nós temos que aprender com o Senhor. Você quer ser escolhido por Deus? Quer receber investimento de Deus? Não se vanglorie. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Deus escolhe e chama, Deus usa e exalta os simples, os humildes. Aqueles que não confiam em si, né? Aqueles que confiam em Deus, aqueles que não são sucesso do mundo, são até rejeitados pelo mundo, perseguidos pelo mundo. Deus quer pessoas simples e humildes, para que Ele possa exaltar, abençoar. Se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar, se humilhar, se humilhar. Você não precisa, ser humilde não é ser relaxado. Né? Ser humilde é você usar bem a sua situação. Né? Parece que hoje as pessoas estão na contramão. Parece que elas querem ter o melhor carro, a melhor casa, melhor isso, melhor aquilo, o melhor sofá. Né? E se esquece que Deus vê o coração. Né? Que Deus exalta aquele que se humilha. E se humilhar não é só... se humilhar é abrir mão da sua vontade, do seu ego, é renunciar para que Deus se exalte. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos participar da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus.